Olá, a 20ª parábola contada por Jesus na Bíblia é a parábola, acho que uma das mais famosas, é a parábola do bom samaritano. Acho que está entre as 5 mais famosas que Jesus contou. Ela está lá no livro de Lucas 10, dos versos 25 até o verso 37. E diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? Aí ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como ama a si mesmo. E Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se e, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem, passou de largo, passou de lado. De igual modo, um levita que descia por aquele lugar e vendo também passou de lado, quase pelo outro lado da rua. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele e, aproximando, fez curativos nos ferimentos dele, aplicou óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou para o hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar alguma coisa a mais, eu farei o reembolso quando voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Essa parábola é emblemática, né? Essa parábola é uma história exemplo. Eu falo isso porque a própria parábola já termina, diz assim: vai e faz o mesmo. A própria parábola diz isso. Então o significado dessa parábola é o quê? Que é a prática do amor e do cuidado ao próximo. Jesus contou essa parábola do bom samaritano ao ser questionado por um homem que era um doutor da lei. E ele sabia exatamente o que estava escrito na lei. Então você percebe que primeiro o doutor pergunta, né, o que ele deveria fazer para quê? Para herdar a vida eterna. Fica claro que essa pergunta aqui não foi feita de ignorância, mas ele foi feita para tentar Jesus. Você pode ter certeza que algumas pessoas fazem pergunta para você não porque elas não sabem, mas porque elas querem saber da sua opinião, da sua resposta. Tome cuidado, porque elas podem colocar a gente em situações constrangedoras. Mas Jesus reagiu, né, à pergunta do estudioso com outra pergunta: O que está escrito na lei? Então a gente percebe, a gente precisa tomar algumas lições com Jesus. Com isso, Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Jesus está falando: o que tem que ser feito é o que já está escrito. Então o que tem que ser feito já está escrito na Bíblia, mas de maneira revelada pelo Espírito Santo. Tá bom? Então a gente percebe que Jesus aponta para os princípios básicos do que Deus já nos ordenou. Aí o doutor da lei, né, respondendo a pergunta que Jesus perguntou, ele fala, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus respondendo diz assim: é óbvio, né, que bastava então fazer isso e ele já teria vida eterna. A resposta de Jesus harmoniza com o ensino bíblico que a própria lei já ensina, e que ela é perfeita e que resulta na vida eterna. O doutor da lei, a gente tem que entender que a lei, para aquelas pessoas lá no Antigo Testamento, a lei já servia para
vida eterna. A lei, o cumprimento da lei servia para a vida eterna. Com a chegada de Jesus da nova aliança, nós temos a lei, agora nós temos a graça. A gente tem que ter o toque do Espírito Santo para isso. Então, voltando para a parábola, o próprio doutor da lei naquela parábola estava afirmando que ele não cumpria a lei com perfeição. Não porque ela não era clara, mas que a relação do trato com o próximo era difícil. E foi nesse sentido que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano. E aqui a gente tem 3 partes importantes. Primeiro, que o bom samaritano ele parou para olhar para aquela pessoa. O bom samaritano ele sentiu a dor daquela pessoa, daquele homem. E o bom samaritano ele agiu em favor daquele homem. Muito diferente do que o doutor da lei, muitos que estão dentro da igreja, fecham os olhos para a realidade do próximo. Muitos que estão ali como levitas, dentro, em cima, dentro de uma igreja, dentro ali, 30, 40, 60 anos, 10 anos, 1 ano, 2 anos, dentro de uma igreja e que não olha para o próximo. Essa passagem, essa parábola, ela não serve de desculpa para nós deixarmos de congregarmos uma igreja, mas serve de alerta para mostrar que não adianta nada ter uma vida inteira de igreja e não nos preocupar com o próximo. E quem é o seu próximo? O seu próximo é o seu vizinho, o seu próximo é aquele que você encontrar agora no ônibus, o seu próximo é aquele que você cruzar no farol. Esse é o seu próximo. O seu próximo pode morar junto com você na sua casa. O seu próximo pode ser aquele que você convive há anos. O seu próximo pode ser seu parente. O seu próximo pode ser alguém da sua família. O seu próximo é aquele que Deus colocar no seu caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Peça para Deus que Ele toque em seu coração e que você não rejeite o próximo. Em nome de Cristo Jesus. Seja um bom samaritano, seja uma boa samaritana, hoje, a partir de hoje, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe.